Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Antes de você sentar, queridos, amados irmãos, antes de você se assentar, olhe para o seu irmão e diga assim: transformando dor em propósito divino. Diga de novo para ele, para entrar. Diga: transformando dor em propósito divino. Vou ler dois textos aqui com vocês. Romanos 8, 28 e 29, que você já conhece. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vou ler o primeiro na NBV e o segundo na NVT. Diz assim a palavra: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, Jesus. De tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Agora, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A versão NVT. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, meu Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui mais uma vez ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. No domingo o Senhor falou conosco e o tema era: dê ouvidos à voz de Deus. Pai amado, queremos dar ouvidos à Tua voz aqui nessa noite. Queremos nos sujeitar a Ti, Espírito Santo, Senhor, que traz a revelação, o Senhor que é a essência da própria letra, para revelar, para derramar a revelação, que é capaz de transformar, que é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e gerar dentro de nós mudanças radicais. Pai amado, que Tua palavra seja um poder para nos salvar, para separar a alma do espírito e também para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, assim seja, para a glória e o louvor do Teu nome. Como autoridade aqui, mais uma vez, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito de confusão, todo espírito que vem para tentar roubar, resistir à Tua voz, à Tua palavra. Nós repreendemos e expulsamos, sai desse lugar em nome de Jesus. E que esse lugar seja tomado por Sua presença, pelo Seu governo, por Sua glória, Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim seja, diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode se assentar. Aleluia. Então, queridos, transformando dor em propósito divino. Diga para o seu irmão: que desafio. Ora, olhe para ele e diga: que desafio. Geralmente, queridos, nós queremos fugir da dor. Nós somos especialistas. E isso não sou eu que estou dizendo, embora eu esteja falando. Mas nós somos especialistas, queridos, em
Analgésico. Tem alguém aí? Levante a mão aí quem tem um analgésico aí na bolsa agora. Bora, levante a mão aí, seja fiel. Não tenha medo não. Olha ali, ó. Nessa bolsa, né? Nessa bolsa. Ela não tem porque ela usa a bolsa da Vânia. Mas se viu aí a quantia de gente que tem analgésico na bolsa? Porque nós somos especialistas em analgésico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Analgésico resolve o problema? Você que toma aí. Você que toma a dipirona, o Dorflex, a Neosaldina e alguns mais potentes aí. Resolve o problema? Aí você vai dizer, depende, né, pastor? Depende. A dor passa, mas ela volta. A dor passa, mas ela volta. Hoje aqui nós vamos aprender algo aqui, queridos. Quando Deus está falando conosco sobre transformar dor em propósito, não é dessa dor física que nós vamos estar falando. Não é da dor do seu corpo, que toda dor no nosso corpo é um sinal de que alguma coisa não está certa. E você deve levar a sério. Você não deve somente usar um paliativo, só um analgésico para passar a dor. A dor é um sinal, é um sensor do teu organismo que tem alguma coisa que não está bem dentro de você. E você precisa ir no médico. Ou começar a orar. Se posicionar. Fazer exames para ver o que está acontecendo, o porquê que você está sentindo dores. Porque é um sensor. É um sensor. É um sensor do nosso organismo. Porém, eu quero falar, queridos, da dor da alma. A dor dos sentimentos. Aquela dor mais profunda. Aquela dor que te leva a chorar, que te leva a entrar em crises, em verdadeiras crises, que na grande maioria das vezes você não sabe nem o que fazer. É dessas dores que a jornada da nossa vida nos coloca. E muitas delas, às vezes, nós mesmos nos colocamos. Entramos. E aqui mais uma vez, alguns dias atrás, eu já ministrei uma palavra e usamos esse texto aqui de Romanos, em uma outra versão. Mas aqui, mais uma vez, Deus fala aqui através do apóstolo Paulo. Eu quero que você entenda algo aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava prestes a ser condenado à morte. O apóstolo Paulo, ele foi um camarada que passou por muitas situações complicadas, desde o dia da conversão dele. Até o dia da conversão dele, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor de Jesus, do povo de Deus. A partir do dia da conversão dele, ele passou a ser perseguido.
passou muitos momentos difíceis. Perseguido, ele mesmo tem em algumas das cartas que ele escreve, ele vai falar sobre esse tipo de vida. Aliás, você pode depois dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 4, e não é só esse texto, as cartas que ele escreveu, ele vai descrever muitas coisas a respeito. E tem uma das cartas que ele vai falar tudo que ele passou no longo do ministério dele, da vida dele, do chamado dele. Tudo. Mas aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele começa aí os primeiros versículos, ele vai falar sobre o tesouro que está dentro de nós. E ele vai falar da fragilidade da nossa vida, e ele compara como um vaso de barro. E esse vaso de barro guarda dentro dele um tesouro riquíssimo, poderosíssimo. E esse tesouro é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito revelado pela palavra. E você precisa entender isso. Entender que o Espírito Santo em mim, em você, é a composição de toda a palavra de Deus dentro de nós, quando revelada. O Espírito Santo, ele só se move em nós quando nós nos movemos de acordo alinhados com a palavra de Deus. E isso a Bíblia chama de unção. É quando eu dou a legalidade ao Espírito Santo pelos meus movimentos, pela minha vida, de acordo com a palavra de Deus. Então as coisas vão acontecer, porque o Espírito vai mover. Isso é um tesouro que está dentro de nós. Um tesouro, queridos, que não existe, que as pessoas não conseguem descrever. Por que que o crente que tem Deus no seu coração, ele suporta tudo que vem? Ele suporta perseguição, ele suporta prisão, ele suporta até a morte, ele suporta. E as pessoas não conseguem entender. Porque isso é a graça de Deus dentro de nós, é o poder do Evangelho dentro de nós, é o poder da vida de Deus dentro de nós, que nos dá essa capacitação de viver. E aí nós precisamos entender que essa dor que vai ser forjada, que vai ser trabalhada na nossa vida, queridos, pelas coisas que vão acontecer na nossa chamada. Isso é em tudo, na nossa vida, em tudo, dentro da nossa casa, dentro do seu relacionamento familiar, dentro do seu trabalho, na rua, no governo, no Brasil, na cidade, na nação. Queridos, do que vier, tudo tem um propósito, diz aí. Olha aí, sabemos que tudo quanto nos acontece está operando, aqui nessa versão, queridos, está operando para o nosso próprio bem. Tudo que nos acontece, tudo que vai estar no nosso dia a dia, queridos, batendo, vindo ali contra você. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende. Eu vou falar sobre isso hoje aqui. Coopera, aqui diz opera, está operando para o nosso bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Nessa linguagem que eu estou lendo aqui, para nós entendermos melhor. Todas as coisas que nos acontecem estão operando para o nosso bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Aí veja o versículo 29, diz assim: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Tem alguém escolhido de Deus aqui? Se você não tem esse entendimento, eu quero te lembrar de um versículo. João capítulo 15, versículo, melhor, João 15, 16, acho que é. Confirma aí para mim. João 15, 16, que diz assim: logo, não foi vocês que me escolheram,
Mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam para todo sempre. Esse fruto que diz aí, queridos, está relacionado aos 3 tipos de frutos que a palavra nos revela. Primeiro fruto, fruto digno do arrependimento, que é a mudança de comportamento. É o poder do Evangelho dentro de nós que é capaz de mudar nossa mentalidade e produzir em nós uma mudança de comportamento, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de caminhar. Todo o nosso procedimento vai ser transformado. E isso é a capacitação do Espírito dentro de nós para suportar todas as coisas que vão nos acontecer. Porque dentre essas coisas, queridos, que vamos ter que refletir a mudança que o Evangelho produz dentro de nós, por exemplo, está a mudança de comportamento. Vai vir alguém lá e vai largar-lhe a peia, vai dar um tapa no nosso rosto, e a Bíblia diz o quê? E se alguém te bater na tua face esquerda, dê também a direita. A Bíblia não diz que você tem que ir lá revidar. Isso é princípio, são os princípios da palavra de Deus, é o poder do Evangelho para me transformar, para me libertar, para me levar a uma estrutura e uma condição, queridos, de perdoar as pessoas, até os nossos inimigos. Então, é disso que nós estamos falando aqui. E aqui diz que Deus já conhecia os seus escolhidos. Não fosses vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Frutos dignos do arrependimento, primeiro fruto. Frutos do Espírito, segundo tipo de fruto. Está lá em Gálatas capítulo 5. Que fala dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, no singular é amor, porque a base é o amor ágape. Se você não tiver o amor ágape, você não consegue fluir nos frutos do Espírito. Que é paciência, que é domínio próprio, mansidão, fidelidade, lealdade, fé. São os frutos do Espírito. Então Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo, desde o princípio de tudo, Deus já nos conhecia. E já tinha nos escolhido. E Ele também já tinha nos predestinado para nos tornarmos semelhantes à imagem de Cristo, seu Filho. Predestinado para sermos semelhantes. Semelhante, queridos, é iguais, é refletir o caráter de Cristo através do nosso caráter, das nossas ações. Caráter é a palavra imagem no original, é refletir a imagem de Cristo. Para sermos semelhantes ao seu Filho. E aí no versículo 11 lá de Eclesiastes, que diz: e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Tudo tem o seu devido tempo. Aliás, o livro de Eclesiastes é disso que fala. Tudo tem o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Ou seja, dentro de nós está o desejo pela eternidade. Mas, também diz aí, que mesmo que temos um senso da eternidade dentro de nós, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, queridos, olha o que ele diz aqui em Coríntios, falando desse vaso que guarda um tesouro extraordinário. Olha só aqui, deixa eu ler alguns versículos aqui para você. Versículo 7, ele, a seguir diz assim, ó: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo
antecede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, olha o que Paulo vai dizer aqui agora, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, quando nós morremos para nós mesmos, isso é o trazer o morrer de Cristo para dentro de nós. Quando nós morremos para nós mesmos, a vida do próprio Jesus vai aparecer em nós. É isso que ele está falando. Isso é um morrer diário. É um estilo de vida diário. Morrer para a razão, morrer para os nossos desejos, morrer quando nós trazemos, como ele diz, trazemos em nós o morrer de Cristo diário. Porque também quando nós morremos, a vida de Jesus é revelada em nós. Sabe quando que as pessoas vão enxergar Jesus em nós, queridos? Quando você morrer para você mesmo. Quando dentro da sua casa, no seu relacionamento matrimonial, você morrer para a sua razão. Aí Cristo aparece. E como que você morre para a razão? Ficando quieto, ficando calado, tendo um comportamento correto. Mas é fácil fazer isso? Não, é difícil. Mas conforme você vai fazendo, o Espírito do Senhor Deus que está dentro de você, vai se movendo e vai ajustando, vai forjando em você o caráter de Cristo, a imagem do seu Filho Jesus, como diz aí essa palavra. Deus tem um propósito ali, no meio da dor tem um propósito. No meio da dor, nós temos que nos deixar sermos transformados, ou transformar a dor daquele momento, queridos, em um propósito divino. Você está entendendo? Vocês estão entendendo, queridos? Então, trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Porque quando eu morro aqui para mim, queridos, eu morro no sentido completo, o homem total, espírito, alma e corpo aqui. O que vai acontecer? A vida de Deus vai nascer em vocês. Vai aparecer, vai sair de nós, vai transbordar de nós e vai tocar a sua vida. Olha só, versículo 13 diz, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16 agora, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos
não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Diga glória a Deus. E o apóstolo Paulo está escrevendo isso, queridos, porque ele viveu isso, ele sofreu. E como eu falei, você vai encontrar ainda ele escrevendo para os coríntios, ele escrevendo sobre a vida, sobre as prisões, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi açoitado. E ele fala, não era só uma surra comum, queridos, era os açoites que era da lei da época, era 40 chibatadas menos uma, porque tinha gente que não aguentava as 40, morria, porque não era uma chibatada comum, geralmente eram chicotes com aquelas lâminas na ponta que rasgava a pele. E você vai encontrar Atos dos Apóstolos falando em alguns momentos que Paulo, que Pedro, que foram presos e foram surrados, levaram essas chibatadas, 39 chibatadas, e diz lá que eles estavam ensanguentados e aprisionados, não só dentro da prisão, mas presos as mãos e os pés. E o apóstolo Paulo vai falar disso, o apóstolo Paulo vai falar de quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele passou por sofrimento, por perigos, ele fala sobre os perigos, quantas vezes ele passou por naufrágio. Ele vai descrever toda a vida dele, Sabe de uma coisa, queridos? Teve um momento que o apóstolo Paulo, ele diz assim, morrer para mim é lucro. Tamanha era a intensidade da vida que ele tinha com Deus, da convicção que ele tinha, da transformação. E quem era Paulo, queridos? O mesmo que algum tempo atrás estava perseguindo a igreja, estava prendendo a igreja, prendendo aqueles que eram de Cristo. Mas um dia ele teve uma experiência, diga uma experiência, diga bem alto, uma experiência, diga eu preciso ter uma experiência. Enquanto você não tiver uma experiência que marque a sua vida com Deus, você não muda. O apóstolo Paulo mudou a vida dele quando ele teve uma experiência com o Senhor. Ele estava indo para Damasco com cartas escritas exatamente para prender as pessoas, para trazer presas e botar em praças públicas lá em Jerusalém, para alegrar tanto os sacerdotes, escribas, os fariseus, quanto os próprios romanos que dominavam sobre eles na época. Porque Paulo, ele também era cidadão romano, se você não sabia disso. Ele era cidadão romano também. Ele teve uma experiência com Deus, que transformou, que mudou a vida dele radicalmente. E as dores que ele viveu durante o longo do ministério dele, todas foram transformadas no propósito de Deus, no propósito divino de Deus para a vida dele. E que fala até hoje. Até hoje. Mas nós temos também uma outra história, nós temos a história de José. Lembra de José? José era apenas um jovem com sonhos extraordinários. Mas a sua jornada começou com traição, com rejeição. Diz a palavra que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele poderia ter se perdido no desespero e na revolta. No entanto, José tinha algo que transformava a sua dor. E o que era que ele tinha? Ele tinha a convicção de que Deus estava no controle de tudo. Diga, Deus está no controle de tudo. Diga, Deus sempre está no controle de tudo. Ele poderia ter se perdido no desespero da revolta, queridos. Porque não foi nada fácil. Você já imaginou um jovem, quase que adolescente ainda, queridos, ser rejeitado pelos irmãos, ser traído pelos irmãos,
ser vendido como escravo. Ele perdeu a identidade dele, queridos. Mas nada disso, nada disso. A dor de tudo que ele viveu, queridos, foi transformada. Por quê? Porque ele tinha uma convicção que Deus estava no controle de tudo. E você vai ver toda a história de José. Toda a história de José, queridos, toda, desde o início você vai ver que Deus era com José. Sabe por que Deus era com José? Porque José era com Deus também. Esse é o segredo. Porque a gente lê lá somente Deus era com José, mas a gente não entende que José era com Deus. Ele nunca deixou Deus, nunca abandonou, ele nunca se deixou ser tomado pela rejeição, pela ira, pelo ódio. Nunca, pelo contrário, ele se deixou ser trabalhado por Deus, ser lapidado por Deus no meio da sua dor. Quantas vezes em meio às nossas feridas nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Raríssimas são as vezes que nós perguntamos para Deus qual é o propósito do Senhor nisso que está acontecendo comigo. Não é verdade? Mas nós questionamos: por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão fiel, Senhor. Será que é mesmo? Será que somos tão fiéis assim? É mais fácil a gente fazer uma tempestade no meio de algumas coisas que nos acontecem no dia a dia, queridos, do que nós nos rendermos, entendermos que tudo que nos acontece, como lemos aqui ainda agora, aqui ó, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso bem. Mas é mais fácil fazer uma tempestade, às vezes por causa de uma palavra, às vezes por causa de uma atitude, às vezes por causa de um governo, às vezes por causa de uma situação, do que se deixar, do que entender o propósito de Deus por trás de tudo. Quantas vezes em meio às nossas feridas nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Talvez você já tenha enfrentado rejeições, perdas, traições que deixaram marcas profundas em sua alma. Perdas que deixaram marcas profundas em sua alma. Mas assim como José, Deus quer usar essas experiências para moldar a minha vida e a sua vida e revelar algo maior que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Porque Deus não move em uma situação, queridos, que não seja para nos colocarmos em uma posição mais elevada. Nunca Deus move para nos colocar para trás, exceto se estivermos, queridos, no pecado. Se tivermos numa vida errada, aí Deus vai mover, e mesmo assim, quando Ele nos move para trás, para nos colocar numa posição da arena da humilhação, queridos, tem um propósito da vida dele, de restauração, de restituição, para me colocar numa posição maior de honra. Por isso que a Bíblia diz: humilhar-vos debaixo da mão poderosa do Senhor, e em tempo oportuno Ele vos colocará numa posição de honra. Ou, em uma outra versão diz, em uma posição, Ele vos exaltará. Tem situações que Deus está trabalhando na nossa vida, porque precisa ser trabalhado. E às vezes Ele nos coloca para trás. Lembra do rei Nabucodonosor, queridos? O rei Nabucodonosor estava lá numa posição, ele era a maior autoridade, ele era o rei das nações da terra, ele tomou conta das nações da terra, o reino babilônico. Se exaltou. E Deus levanta Daniel para trazer revelação aos sonhos de Nabucodonosor, e deixou claro para Daniel.
Deus usa aqueles outros 3 jovens também, que foram lançados na fornalha ardente. Livra eles da fornalha, livra eles da mão de Nabucodonosor. E Deus vai falar pela boca do próprio rei Nabucodonosor. Não existe outro Deus igual ao Senhor, ao Deus de Sadraque, Mesaque, Abdinego ou de Daniel. Não existe. Mas daqui a pouco, logo na frente, você vai ver o rei Nabucodonosor de novo se exaltando. E ele tem um sonho onde ele viu uma grande árvore que cresceu até os céus. E essa árvore foi cortada e caía por terra. E ele viu, teve esse sonho, essa visão. E chama novamente Daniel. E Daniel vai trazer a interpretação do sonho. Sabe qual era o sonho, queridos? A interpretação. Essa grande árvore é tu, ó rei. Mas eu não tenho boas notícias para ti, disse Daniel, da parte do Senhor. Eu não tenho boas notícias para ti, porque como tu tem se exaltado e não tem reconhecido, estou parafraseando aqui para você entender melhor. Eu vou te cortar. E você vai cair por terra e você, como animal, você vai ficar 7 anos pastando, comendo capim. Para você entender que eu sou Deus. E Nabucodonosor ouviu o sonho, a interpretação do sonho melhor. E ele mudou a atitude dele? Não mudou, queridos. E quando foi um dia, ele estava lá e se exaltou. E de repente ele caiu e ele, como se tivesse tomado por um espírito de animal. Ele foi parar, sabe onde? No meio do mato, comendo capim por 7 anos. Vivendo como um animal por 7 anos. Foi abatido na sua arrogância, na sua prepotência. E foi colocado no seu lugar. E não demorou muito tempo depois que ele foi restaurado, para reconhecer que Deus era Deus, e que tem um propósito em tudo, o seu reino foi tomado. Sabe, queridos, Deus está no controle de tudo sempre. Você está ouvindo aí? Sempre. Então, ai, as minhas dores. Deus está no controle e Ele tem propósito. Ele tem propósitos. Suas feridas podem ser o ponto de partida para a manifestação de um propósito que você ainda não conhece ou que ainda não consegue enxergar. No caminho da dor, Deus já está trabalhando silenciosamente para cumprir os seus planos perfeitos. Lembre-se que Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a minha vida e para a sua vida. Você está ouvindo aí? Moldados para o propósito. Se você já passou por um momento de dor, sabe como ele pode ser transformador. As feridas não aparecem sem motivo. Elas nos expõem à nossa fragilidade, mas também nos levam a uma posição de dependência total de Deus. Como eu falei alguns dias atrás, desse mesmo texto aí de Romanos. Quando começa a vir alguma coisa complicada na nossa direção, a gente sabe, embora muitas vezes nós tentamos lutar na força da alma, do braço, mas chega um ponto que a gente sabe que tem que voltar para Deus, tem que se voltar para Deus. E é na dor que muitas vezes nós voltamos. Lembra de uma frase que a gente usa muito no meio cristão, queridos? Deus chama pelo amor, mas muitos só vêm pela dor. Essa frase não está na Bíblia, mas deveria estar. Porque é exatamente assim, queridos. Deus está ali nos cercando com o seu amor infinito, com a sua graça, com a sua misericórdia. E muitos estão
resistindo. Na hora que vem a dor, daí ele vem para o lado de Deus. A dor, por mais difícil que pareça, é uma ferramenta divina para nos moldar. Diga, para nos moldar. Diga, é o fogo de Deus para me moldar. A dor amolece o coração do crente. Amolece ou não amolece? Vocês estão muito quietos hoje, por quê? A dor amolece o coração do crente, sim ou não? Ah, mas amolece, meu filho. Eu já vi muito crente chorando, viu? Inclusive eu. Porque quando a dor vem, meu amigo, se a alma não for lavada pelas lágrimas, você não melhora. E o mais importante de tudo é que Deus não quer nos melhorar, Ele quer nos forjar. Porque um dia, o choro de hoje se tornará na alegria do amanhã. As lágrimas que talvez você esteja derramando hoje, amanhã depois que você for forjado, talvez você vai derramar lágrimas, mas é lágrimas de alegria. Porque está escrito na palavra. Aquele que semeia com prantos, virá no amanhecer do dia, cantando cânticos de vitória e celebrando com seus feixes na costa. Vem a colheita. Cada situação difícil, melhor, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pensa em José, vendido pelos irmãos, injustiçado e preso. Aparentemente, sua vida era um ciclo interminável de sofrimento. Contudo, Deus o estava preparando para algo maior. José, queridos, quando parecia que ele ia sair daquela situação complicada, ele era colocado em outra. E assim foi por anos. Cada situação difícil que ele viveu foi o molde de Deus, foi o agir de Deus para moldá-lo, para desenvolver nele a paciência, a sabedoria, as resiliências necessárias para o propósito que estava lá na frente aguardando ele. Qual era o propósito? A gente fala muito que o propósito era ser governador. Não, o propósito de Deus para a vida de José, queridos, era se tornar o salvador das nações da terra, para trazer alimento, para não morrerem de fome. Esse era o propósito de Deus. Se tornou o salvador, para salvar uma nação inteira da fome, inclusive a sua própria família. Assim como um escultor precisa desbastar a pedra para revelar a sua obra-prima, Deus usa as dores e desafios para retirar tudo aquilo que não faz parte do plano dele para nós. Se tem alguma coisa na minha vida e na sua que não faz parte do plano dele, pode ter certeza que vai ter a mão dele mexendo nessa área. Para revelar o plano dele em nós. É nesse processo que somos refinados, que nosso caráter é transformado e nossa fé é fortalecida. A sua fé só é fortalecida nessas experiências. Viu aí que o apóstolo Paulo termina aí esse contexto que nós lemos aí em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele termina falando exatamente da fé. E um tipo de fé que não é comum, não. Fique aí fixando os seus olhos para ver. Fixe os teus olhos naquilo que você não vê. Porque o que você vê passa, o que você não vê é eterno. Vamos lá, para nós encerrarmos e orarmos aqui. Talvez agora você esteja vivendo um período de incertezas, se perguntando por que está passando por determinadas dificuldades. Mas lembre-se, Deus não desperdiça nenhuma dor.
Ele usa cada situação para nos aproximar mais de quem Ele nos chamou para ser. Ou seja, Ele usa as situações para me forjar naquilo que Ele me chamou para ser. Você está entendendo aí? A gente pode até dar aquelas voltinhas, queridos, como eu falei domingo aqui, os caminhos paralelos aqui. Podemos andar. Você sabe quantos anos o filho pródigo andou ali naquele caminho? Não foi um ano só. Dizem os historiadores que foram cerca de 4 anos que o filho pródigo andou na rota dele. Mas chegou um dia, queridos, como eu falei no domingo aqui, as rotas paralelas nos levam para um lugar chamado beco sem saída. Toda a rota paralela. E você, ou você se deixa, ou você cai em si, ou você vai padecer. Você vai sofrer. Você vai passar por situações complicadas. E tem gente que só se rende ao querer do Senhor Deus na hora da morte. Só na hora da morte. E isso é a pura misericórdia de Deus. Para ser salvo. No momento final da sua vida. Eu não quero esperar para um momento desse. Interessante que hoje eu recebi uma mensagem de um jovem fazendo algumas perguntas sobre o arrebatamento. Pastor, estou numa dúvida aqui, uma conversa com um outro camarada aqui, e ele diz isso e isso aqui. O que o senhor me diz? E aí ele fala assim, eu sei que Jesus Cristo vai vir, vai ter o arrebatamento, e muitos vão nesse arrebatamento, mas aí vai ter a segunda leva. E aí até ele fez uma comparação, vamos comparar aqui que o Senhor vai no arrebatamento e eu fico para a segunda leva. A Bíblia diz isso, queridos? Diz isso, sim ou não? O arrebatamento é o arrebatamento, já foi, filho. A segunda leva que a Bíblia fala é daqueles que vão ser decapitados. E eu acho que você não vai querer ser um desses. E aí algumas outras perguntas sobre se nós vamos ter consciência quando chegar lá. Se quando eu chegar lá eu vou conhecer a Maricélia. E ela vai me conhecer. Nós vamos nos conhecer. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sim ou não? Ninguém lê a Bíblia aí não, queridos? Não? Será que a Flávia vai conhecer o Mundico lá? Não. A Bíblia não fala sobre isso. Se nós vamos nos conhecer ou não. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado. É isso que diz a Bíblia. Um corpo que nós vamos poder passar uma parede dessa aqui sem passar pela porta. Nós vamos flutuar. Vamos dar um pulinho aqui assim. Uma volta lá em cima. Corpo glorificado. Mas não fala esses detalhes. Ele até fez uma pergunta. E lá no céu, como é que vai ser? Nós vamos ter uma separação, os primeiros, da primeira leva, como ele disse, os arrebatados vão estar num lugar melhor do que os da segunda leva. E aí? O senhor vai comer picanha, eu não? Isso não é coisa do céu, não. A Bíblia não fala disso também. Mas a Bíblia diz que
que o nosso galardão nos céus é de acordo com o estilo de vida que vivemos aqui na terra. Isso fala. Você quer morar numa casa boa lá? Jesus diz que está preparando, construindo uma casa, morada para nós nos céus. Eu vou para junto do Pai para construir. E Jesus está construindo de acordo com as obras, de acordo com o que nós fazemos aqui na terra. O galardão vai ser de acordo com aquilo que nós fizemos para o reino de Deus aqui na terra. Você está ouvindo aí? O que você já fez para o reino? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já ajudou? Você tem o entendimento, eu vou ajudar a viúva, o órfão, o estrangeiro, o necessitado. Quantos você já deu de comer, deu de beber? Você já visitou na prisão? Já visitou nos hospitais? Tem gente que não está preso lá no urso branco não, mas está preso na alma, nas feridas, que precisa de uma visita. Você que está numa célula aqui, a célula é o lugar para tudo isso acontecer. Tudo. É o lugar de você ir visitar os necessitados, a viúva, o órfão, o estrangeiro. É o lugar de você ir visitar os que estão presos em alguma situação emocional e levar a possibilidade da dor deles ser transformada no propósito de Deus para a vida deles. Você está entendendo? Isso é extraordinário, queridos. Um dia, alguém apresentou Jesus para mim, enquanto eu e Maricela estávamos numa prisão, queridos. Uma prisão de idolatria, uma prisão de engano, uma prisão emocional, eu e ela. Dentro do nosso casamento, nosso relacionamento. Alguém apresentou. E quem foi que apresentou? A irmã dela, a pastora Marileia. E depois que também apresentou para minha sogra também, junto com ela. E hoje nós estamos aqui, queridos. Foi transformado aquelas dores no propósito de Deus. E hoje estou aqui servindo Deus, falando de Deus para vocês aqui. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos viver o propósito de Deus. Ele nos chamou, Ele usa cada situação para nos aproximar mais de quem Ele nos chamou para ser. Por isso Ele está forjando, Ele está trabalhando no meio de todas as situações. Amém? Uma pergunta para você: como você pode enxergar os desafios atuais como parte do plano de Deus para a sua vida? Escreva no papel aí. Coloque no papel. Quais feridas do passado ainda parecem não fazer sentido para você? Ou qual situação que aconteceu que você não tem entendido? Como você pode confiar que Deus está no controle, mesmo em meio a esse caos que você está vivendo? E aí eu te dou a oportunidade para você sair do seu lugar e vir para o altar hoje. Vamos orar aqui pelos pedidos, mas eu quero orar com você.